Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Começamos hoje a Quaresma, 40 dias de preparação para o Tríduo Pascal. Pela cruz alcançamos a ressurreição. A Quaresma é um meio didático, é um convite que a igreja nos faz didaticamente para mostrar o que é a nossa vida nesse mundo. A nossa vida nesse mundo é um peregrinar, rumo ao alto da montanha, rumo à vida eterna. Assim como o povo de Deus, ao ser libertado do Egito, conduzido por Moisés à Terra Prometida, caminhou durante 40 dias no deserto, nós caminhamos nessa vida. Essa vida é o nosso deserto. Essa vida é o nosso desterro. Nós não somos daqui, nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Nós somos do alto da montanha. O meu lugar, a minha pátria é o céu. Meu irmão, minha irmã, o seu lugar, a sua pátria não é aqui. O seu lugar, a sua pátria é o céu. E estamos caminhando, como aquele povo, como eu disse, caminhou durante 40 anos, conduzidos por Moisés à terra prometida. O lugar deles não era o deserto. A pátria deles não era o deserto. A pátria deles era a terra prometida. Terra que emana leite e mel. Terra de felicidade e de delícias. É o que Deus tem preparado para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Contudo, para chegar lá no alto da montanha e para contemplarmos a face de Deus eternamente na terra prometida, precisamos ser santos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Mas e agora? Olhando para mim mesmo, percebo que eu não sou santo, mas pelo contrário, em mim há tantos vícios, tantas misérias, tantos pecados. Como então poderei chegar à terra prometida? Sem a santidade ninguém vê a Deus. Hebreus 12, 14. E ao mesmo tempo eu sou tão miserável e pecador. Como então alcançarei a terra prometida? Como então alcançarei a ressurreição e a vida eterna? O primeiro passo é reconhecer-se pecador e ter o desejo de conversão, de mudança. Hoje, quando o sacerdote, na missa de cinzas, aspergia a nossa cabeça com cinzas, ele vai dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. O primeiro passo é converter-nos, mudar a direção, mudar o caminho. Conversão significa mudar o caminho, mudar a direção. Mudar a direção para crermos no Evangelho. E não cremos só com palavras, mas cremos com o coração, e essa crença no Evangelho, essa adesão ao Evangelho se refletir na nossa vida, com nossos atos concretos, de maneira que a nossa vida seja um espelho do Evangelho. E para isso, a igreja nos apresenta nessa quaresma, e em todas as quaresmas, é claro, 3 ferramentas: a penitência, a oração e a caridade. E é isso que o Evangelho de hoje nos apresenta. O Evangelho dessa quarta-feira de cinzas, que está em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6 e versículos 16 e 18. Acompanha comigo a liturgia dessa quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da quaresma. Lembrando que o texto do Evangelho eu vou deixar na descrição do vídeo. Abra a descrição e acompanha comigo, porque é uma mensagem do céu para você. É uma mensagem de conversão. É uma mensagem quaresmal. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Quando orardes, não façais como os hipócritas,
que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora junto a teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Quando jejuardes, não tomeis o ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em recompensa eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai, que vê no lugar oculto, te recompensará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta então as 3 ferramentas para a nossa santidade, para começarmos a trabalhar a nossa santidade. O Evangelho de hoje já começa dizendo no versículo 1: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. E aí Jesus nos ensina como devemos fazer a caridade, a esmola. Diante dos homens, não. Para ser visto pelos homens, não. Mas de maneira oculta. E diz o Senhor que a tua mão esquerda faz, a tua mão direita não saiba. Façamos as nossas boas obras não diante dos homens. O que significa isso? Que as nossas boas obras têm um único objetivo: honrar e glorificar a Deus e amar o irmão. Não ser visto. Que as nossas boas obras não sejam para nós motivo de louvor ou de vanglória. Mesmo que ninguém saiba, às vezes nós mesmos nos vangloriamos. Nossa, como eu sou bom, porque eu fiz tal coisa, eu fiz tal caridade, ajudei tal pessoa. Você não contou para ninguém, a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita fez, mas a sua própria mão direita se vangloria. E pelo orgulho, pela vaidade, entram todos os outros pecados. Por isso, meus amados, cuidado com a vaidade. Não a vaidade somente de ser elogiado pelos homens, mas a vaidade que é uma armadilha dentro dos nossos próprios corações. Às vezes nós mesmos nos elogiamos e nós mesmos nos afundamos num mar de pecado por conta do orgulho, da soberba. E assim, em vez de repararmos os nossos pecados e da caridade ser para nós o início de conversão e de salvação, a caridade começa a ser para nós o início de perdição, porque ela faz com que o orgulho, que a soberba entre no nosso coração. Convertei-vos e crede no Evangelho. Por isso a caridade precisa ser feita com 2 objetivos somente: amor a Deus e amor ao irmão. E qual é a caridade? A caridade é fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. Pense aquele irmão que está passando fome. Se você estivesse passando fome, como você gostaria que te tratasse? Pensa naquele irmão que está passando um aperto, uma dificuldade financeira. Se você estivesse passando uma dificuldade financeira, como você gostaria que te tratasse? Pensa nisso. Essa é a verdadeira caridade. E, sobretudo, não há caridade maior do que levar Deus às pessoas. A primeira ferramenta, a caridade. A segunda ferramenta que Jesus nos apresenta hoje é a oração. Versículo 5, Jesus diz: quando orardes, não façais como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas. E aí Jesus vai dizer no versículo 6, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. A oração em segredo é a intimidade com Jesus. Estar a sós com Jesus. Nessa quaresma tenha momentos de solidão, você e Deus. Santa Faustina Kowalska dizia, meus momentos prediletos, solidão, mas sempre convosco, Jesus, Senhor. Junto ao vosso coração, passo horas agradáveis e junto dele a minha alma encontra descanso. Quando o coração está repleto de vós, a alma cheia de amor arde. A oração é exatamente isso, estar a sós com Deus. Como dizia Santa Faustina, o meu coração, Jesus, quando está a sós contigo, arde. Esse quarto, que Jesus entra no teu quarto e fala ao teu pai em segredo, esse quarto não é literalmente um quarto, um cômodo da casa, mas esse quarto é sobretudo o seu coração, a sua alma. Santa Elizabeth da Trindade, ao descobrir que ela era a morada de Deus, que ela era a habitação de Deus, ainda na infância, na sua primeira infância, quando era uma criancinha, com 5 anos, ela morava ao lado do Carmelo,
E a mãe dela levou ela para visitar as religiosas no Carmelo. E a madre disse: qual o seu nome, menina? Ela disse: Elizabeth. E a madre disse: você sabe o que significa a palavra Elizabeth? Ela disse: não, ela disse morada de Deus. A partir daquele momento que ela descobriu que o nome dela significava morada de Deus, e depois ela descobriu a teologia da inabitação divina, que Deus habita em nós, nunca mais a vida de Santa Elizabeth foi igual. Mas ela percebeu que o melhor lugar do mundo é nesse quarto escondido, dentro do coração, a sós com Deus. A primeira ferramenta, a caridade. A segunda ferramenta, a oração. Tenha momentos de colóquio, de conversa íntima com Deus nessa quaresma. Tenha momentos de conversa íntima com Deus. E a última ferramenta, a terceira ferramenta que Jesus nos apresenta nesse evangelho de hoje é a ferramenta do jejum, da mortificação. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido. Agora, versículo 17. Quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Queridos, perfumar a cabeça e lavar o rosto é preparar-se para uma festa. Jesus está nos ensinando que quando jejuarmos, devemos agir como se estivéssemos nos preparando para uma festa, lavando o rosto, perfumando a cabeça. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que a maior de todas as festas é a vida eterna. E que o jejum é uma preparação para a vida eterna. O jejum nos põe na antessala do céu. Sabe por quê? Porque temos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o demônio. Só que desses três inimigos, o mundo, a carne e o demônio, se nós dominarmos a carne, venceremos o mundo, venceremos o demônio. A carne é o nosso pior inimigo. Santa Teresa d'Ávila dizia que a carne é a louca da casa, porque ela se flagela e ela se destrói e ela se mata. Imagina você uma louca que quebra tudo, que arrebenta tudo, que se rasga, que se corta, que se machuca, que se mata. É a nossa própria carne. A nossa concupiscência, a nossa vontade e tendência para o mal. Sabe aquela música do Roberto Carlos que diz que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda? Exatamente isso. Isso é a concupiscência da carne. A nossa carne tende para o mal, a nossa carne tende para o erro. E se permitirmos que a nossa carne nos conduza, a nossa carne vai nos conduzir ao inferno. Por isso precisamos refrear e dominar a carne. E se dominarmos a carne, estaremos nos preparando para a festa do alto da montanha. A festa que não tem fim. A presença de Deus. Por isso, Jesus compara o céu com um noivo que convidou seus amigos para as núpcias de um casamento. Jesus apresenta o céu como uma festa. Exatamente por isso, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto. Jesus quer dizer, prepara-te para a festa. O jejum nos prepara para a festa do céu, porque o jejum controla a carne. E controlando a carne, avançamos em santidade. E com a santidade veremos a Deus. Se sem a santidade ninguém verá a Deus, como diz a carta aos Hebreus, podemos dizer o contrário. Pela santidade, é claro, pela santidade veremos a Deus. Por isso, jejua, meu irmão. Nessa quaresma, faça penitência e jejum. Às quartas-feiras e sextas-feiras, retire um alimento, uma alimentação, ou café da manhã, ou o almoço, ou a janta, retire uma alimentação. Faça um jejum. Lembrando que hoje, quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. Obrigatoriamente. Hoje, o católico não come carne, se abstém de carne, e é obrigatório fazer um jejum. É mandamento da igreja. A igreja manda que nós jejuemos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Por isso, hoje é dia obrigatório de jejum. E não se entristeça por isso, mas se alegre. Perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto. Fica alegre, prepara-te para a festa. Porque pelo jejum nós dominamos a carne. O jejum é como se fosse, entre aspas, um treinamento de santidade. Porque domina a nossa carne. Queridos, então hoje começamos a nossa quaresma. Ao longo desses 40 dias de retiro quaresmal, nós vamos meditar, sempre voltando nesse tema de hoje, o jejum, a esmola, a caridade e a oração. Essas três ferramentas. Nesta quarta-feira de cinzas, de imediato, você é convidado a exercitar duas das suas orações. A oração, duas dessas ferramentas. A oração, é claro, porque todo dia precisamos estar na presença de Deus, mas hoje, de forma especial, você precisa ir à missa, receber as cinzas.
As cinzas nos lembram que não somos nada, que nós somos pó, e que ao pó voltaremos, como disse Deus a Adão. Então você precisa participar da missa, precisa fazer o jejum. E se possível for, se houver oportunidade, é claro, usa a terceira ferramenta. Faça a caridade, dê uma esmola, ame na prática. Jejum, oração, esmola. As 3 ferramentas quaresmais para te levarem para o alto da montanha. Que Deus te abençoe. Boa e santa quaresma e viva Maria Imaculada.